José Costa, né, por estar aqui conosco hoje, né, ele tem uma grande experiência com a parte de drenagem, né, dá vários cursos também, tem uma rede social bem ativa referente aos cursos de água e drenagem, né, e te agradecer imensamente, José, e deixo aberto aí para tu começar com a palestra do dia de hoje. Maravilha. Obrigado, Felipe, pela introdução aí, pela acolhida aí também. Vou compartilhar, então, a minha tela aqui com vocês. Só me confirmem se vai aparecer certinho e a gente já inicia. Estamos vendo aí, José. Está aparecendo, né? Uhum. Tá, legal. Então, tá bom. Bom, pessoal, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem aí. Primeiro, agradecer também o espaço, né? Também o convite. Agradecer aqui o Felipe também, né? Por essa oportunidade aí de compartilhar um pouco das experiências aí da Macaferri voltadas a contenções e também a macrodrenagem, né? Onde pode ser aplicado aí em aeroportos também, tá? Então, a gente vai mostrar para vocês aqui um pouco do panorama geral das nossas soluções, algumas aplicações, né? Caso vocês tenham alguma dúvida também, fiquem à vontade aí de perguntar durante a apresentação, ok? Separei aqui os tópicos, né, para a gente ser bem pragmático aqui na sequência. Então, eu vou me apresentar rapidamente para vocês, apresentar um pouco dos materiais da Macaferri que vão constituir as nossas soluções, né? Então, hoje na empresa a gente tem uma divisão muito clara, uma visão, né, muito clara de materiais e soluções, né? Então, por exemplo, um gabião caixa, que é um material que a gente fornece hoje para o mercado, ele é um material, mas uma canalização retangular que a gente usa o gabião caixa é uma solução, né? Então, antes de entrarmos nas soluções, a gente vai dar uma pincelada rápida também nos materiais e alguns detalhes específicos ali desses materiais. Depois a gente vai abordar na primeira etapa soluções geotécnicas, né? Então, contenção à gravidade, solo reforçado com face em pedra, com face verde, um caso também de obra, né, que nós fornecemos e também executamos, né, esse caso em específico, de solo reforçado. E na segunda metade a gente vai apresentar, então, soluções hidráulicas para vocês, de canalização, um caso também de canalização de gabião com revestimento adicional de concreto, reservatório inline, escada dissipadora, e, por fim, algumas considerações finais, né, alguns serviços aí que a empresa presta hoje para o mercado, tá? Bom, então, me apresentando rapidamente, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, trabalho na Macaferri já há 13 anos, e atualmente eu trabalho no Departamento de Soluções Ambientais, onde a gente presta suporte, né, e auxílio aos projetistas e consultores no território brasileiro e, no meu caso, aqui mais voltado para soluções hidráulicas, tá? Bom, o Ramon já apresentou para vocês ontem, né, uma parte mais inicial de diversas soluções que a empresa atua e tudo mais. Então, a gente não vai repetir essa parte com vocês, não vamos entrar novamente aqui nesse leque, né, de atuações, né, mas dentro desse mapa, desse mundo macaferriano, a gente vai, então, focar hoje nas soluções, aqui como mostra do lado esquerdo, contenção à gravidade, né, aqui no caso os gabiões, escadas dissipadoras, canais, né, aqui debaixo da ponte, por exemplo, um solo reforçado, né, então essas soluções geotécnicas e hidráulicas que vai ser o nosso foco hoje da apresentação. Bom, entrando então nos materiais, hoje, pessoal, sempre quando a gente fala de canalização, escada dissipadora, né, essas soluções que nós vamos apresentar aqui para vocês hoje, seja de cunho geotécnico ou hidráulico, né, esses materiais, eles são constituídos por uma malha, conhecida como malha hexagonal dupla torção, e essa malha tem o arame, né, que constitui a malha. Esse arame hoje, ele precisa ter algumas camadas de proteção, principalmente para obras hidráulicas, né? Então, você vai colocar lá uma malha de aço em contato com a água, que hoje está em contato com a água, amanhã não está, depois está saturado, depois está seco. Então, essa variação de umidade precisa ter algumas camadas de proteção, justamente nesse arame, para que não ocorra a oxidação.
Então, hoje a gente trabalha com essas camadas que estão sendo apresentadas aí no slide. Então, é um núcleo, que é o baixo teor de carbono, BTC, um revestimento intermetálico, um revestimento metálico de sacrifício, e por cima de tudo isso, um polímero, que o nome do polímero da Macaferri é Polimac, né? Então, outras empresas podem ter aí Poli-X, Y, Z, né? Então, aqui são essas 4 camadas que nós indicamos aí de proteção, principalmente para obras hidráulicas, né? Então, hoje a Macaferri fornece todos os materiais que vão constituir as soluções com esses revestimentos, e também fornecemos ainda hoje, né, o material revestido com PVC, que é um material mais antigo, né, e também mais conhecido no mercado. Só que existem algumas diferenças bem claras aí dessa nova linha de polímeros, né, e do PVC antigo, né, que é justamente no desempenho à abrasão, que é um dos fatores, que é um desgaste mecânico que esse arame pode sofrer numa obra. Você pega, por exemplo, uma escada dissipadora, né, com um desnível lá de 5 metros, 6 metros, uma relação de patamar 1,5 para 1, né? Escada dissipadora, via de regra, a gente tem muita velocidade, velocidades altas, né? E a gente sabe que em obra nós não temos só água, né, no escoamento, a gente tem uma carga sólida também, né? Escoamento só com água a gente vai ter controlado no laboratório, mas na obra a gente vai ter passando lacilte, areia, pedrisco, uma carga sólida que a água consegue transportar de montante a jusante. Essa carga sólida sendo movimentada em alta velocidade, ela pode ir gerando um efeito lixa na face, né, do nosso arame. Não é um efeito, pessoal, de você vir com um carro e chocar o gabião e arrebentar a malha, né, mas é um desgaste ali mecânico que ocorre sempre quando nós temos esse escoamento. Quando a gente avalia esse desgaste mecânico para o Polimac e para o PVC, a diferença de desempenho é muito gritante, na ordem de 10 vezes superior a essa nova linha de polímero, né? Hoje em dia também, infelizmente, a gente tem muitos casos de obra, né, onde o curso d'água está contaminado, né? Então, a gente já ensaiou diversos cursos d'água, não especificamente a Macaferri, mas a gente fez as coletas, levamos para um laboratório, né? E o resultado, assim, é alarmante, né? A gente tem páginas e páginas de elementos químicos presentes aí em diversos cursos d'água, e o gabião, como vai estar em contato, né, com esse escoamento, no caso de uma obra hidráulica, precisa também resistir a esse contato. Então, o PVC, para alguns elementos, hoje em dia já não atende. Qualquer diluição de soda cáustica na água, o PVC já não é indicado, enquanto se eu tiver um barril de soda cáustica, colocar o meu arame com o polímero e retirar, colocar ele e retirar, e ir observando com o tempo, ele não solta do núcleo do aço, né? Ele é inerte, né? A soda cáustica e outros elementos químicos aí também. E, por fim, pessoal, uma melhora também na questão de raio ultravioleta. Eu vou mostrar um caso de obra para vocês, de solo reforçado, onde a contenção vai ficar escondida, na verdade já ficou escondida, que ela fica enterrada, ele tem uma laje de proteção, então não fica exposta ao raio ultravioleta, né? Mas 99% dos casos das obras, a obra vai ficar exposta, seja um canal, uma escada dissipadora, uma contenção. Então, como é um polímero, né, você colocar um polímero exposto ao raio ultravioleta por anos, anos e anos, ele precisa ter uma resistência, né, ao raio ultravioleta para que ele não fique quebradiço, né? E com isso a gente tem uma melhora também nessa linha de polímero, no caso Polimac. Isso daqui, pessoal, já é uma mudança que já aconteceu, inclusive, na norma NBR 8964, que é uma norma de arame, né, para malha hexagonal aí de gabião, né? Então, hoje em dia, todos os gabiões fornecidos no Brasil devem seguir essa norma, né? Então, não dá para fazer um gabião com qualquer tipo de arame, uma malha simples torção, qualquer espessura. Então, há uma norma para dar o direcionamento, né, para essas especificações mínimas aí do material. E nessa norma a gente já tem, né, um item que cita, né, que o gabião pode ser revestido com PVC ou outros polímeros iguais ou superiores ao PVC, como é o caso aqui do Polimac. Algumas tabelas também de custo, né, já foram atualizadas. A Sinap, por exemplo, a gente consegue ver aqui que nós temos gabião revestido com polímero, né? Então a gente tem um item revestido com PVC e um item revestido com polímero para o projetista, então, escolher o material na hora de projetar, ok?
Bom, pessoal, então, uma pincelada rápida, assim, nesse material, que é a base, né, das nossas soluções. Então, gabião caixa, colchão reno, terra mesh system, terra mesh verde, tudo que a gente vai ver aqui passa por essas especificações básicas aí do arame, da resistência, da norma, etc, etc, tá? Bom, entrando na parte de contenções à gravidade, nós trabalhamos bastante com gabião caixa, né? Então, aqui nós temos alguns desenhos dessa peça, né? Então, é uma malha hexagonal que forma, então, a figura de uma caixa, né? Essa caixa é preenchida com o rachão, que é pedra de mão, e há uma costura em todo o perímetro da caixa, né? Então, tem um detalhe aqui da costura, né, que é feita com o mesmo arame do gabião, é feita uma costura em todo o perímetro aqui da nossa caixa, então, criando realmente ali a geometria da caixa, depois preenchendo essa caixa com o rachão, que é a pedra de mão. Esse preenchimento, ele é feito aqui na ordem de 1/3, né, com o rachão. Coloca-se aqui 2 tirantes, que são essas linhas azuis, onde nós temos esse detalhe aqui do tirante também, ó, que faz basicamente a conexão da face do gabião, né, com as costas ali da caixa, né, com a outra parte de trás ali do gabião, aumentando o confinamento dessa peça. Depois que é preenchido 1/3, é colocado os 2 tirantes, então coloca mais 1/3 de rachão, né, e mais 2 tirantes. Depois coloca mais 1/3 de rachão e aí fecha a tampa, né, e aí você finaliza, então, a execução desse gabião. Aqui tem algumas medidas padronizadas dessa peça, né, então, largura de 1 metro, altura de meio ou 1, e comprimento que varia de 1,5 metro até 5 metros. Perceba também que nós temos umas paredes aqui verticais, que nós chamamos de diafragmas, né? Essas paredes aqui são basicamente para aumentar o confinamento também do rachão de preenchimento, tá? Então, a cada 1 metro, nós temos aqui já na peça que é fornecida, esses diafragmas para serem levantados e costurados aí com o restante da peça, né, para depois fazer o preenchimento. Aqui a gente tem módulos, né, de 1 metro cúbico a cada metro linear aqui, né, de rachão de preenchimento, tá? Então, esses detalhes todos aqui formam basicamente o gabião caixa, né, já preenchido e já aí disponível para ser trabalhado como contenção à gravidade. O material de preenchimento desse gabião são pedras britadas, né? Então, você tem um tipo de rocha, você vai extrair o rachão dessa rocha, e esse rachão você vai preencher o gabião, tá? É indicado que esse rachão, né, essa rocha, tenha um peso específico elevado, né, porque o gabião é uma estrutura que trabalha a gravidade, né? Então, quando a gente tem ali um desnível a ser vencido com uma contenção em gabião, o peso do gabião que vai estabilizar ali o empuxo de solo, né? Então, o material tem que ter um peso específico ali elevado, né? E o material não pode ser friável, não pode perder massa ao longo do tempo, né? Então, se eu trabalho hoje com uma contenção à gravidade, e essa contenção, ela possui um material de preenchimento, que hoje está pesando X, e depois de um mês está pesando X por 2, dividido por 2, não tem estabilidade na estrutura, né? Conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo peso, não fica estável, não fica de pé. Então, o material tem que receber chuva, sol, vento, e não pode ser friável. Por isso que o rachão é bastante utilizado. Outros materiais a gente já estudou também, como escolha de aciaria, né, da produção de metal, RCD, resíduo de construção e demolição, a parte cinza fragmentada do concreto, né? Então, são materiais também friáveis, né? O LCD é um pouco mais leve, a escolha de aciaria é um pouco mais pesada, mas são materiais friáveis também que podem ser estudados aí para o preenchimento do gabião, né? Agora, resíduo de construção e demolição, a parte cinza mesmo, né, do concreto. A gente não consegue preencher o gabião com entulho, né, com tijolinho vermelho, né, porque ele é friável, né, então ele vai desfragmentando ao longo do tempo, tá? Então, aqui um pouquinho do material de preenchimento. Falando de peso específico desse material, se a gente pega aqui algumas rochas, né, como basalto, granito, né, nós temos aí pesos específicos que variam de 2,5 até 3,3, né, tonelada-força por metro cúbico. Então, são pesos específicos ali elevados, né, para a gente trabalhar na estrutura do gabião. Um detalhe, pessoal, é que esse peso específico, ele é da rocha, né? Só que o gabião não é uma rocha talhada, né? Não é
um metro cúbico talhado certinho, são fragmentos de rocha. Então, você tem uma quantidade de vazios dentro de um metro cúbico de gabião também. E essa quantidade gira em torno de 40%. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma rocha de 2,6, né, e a gente tira a porosidade do gabião, o peso líquido do gabião, né, que a gente vai utilizar para fazer um dimensionamento, por exemplo, vai ficar na ordem de 1,7, 1,6 tonelada-força por metro cúbico, devido à sua porosidade. Tá? Então, isso tem que ser levado também em consideração, porque ele trabalha com o peso dele. A gente não pode errar o peso, né, na hora de fazer o dimensionamento da estrutura. Alguns detalhes bem importantes também, pessoal, em relação à geometria, né, do gabião. Aqui nós temos do lado esquerdo uma geometria indicada e do lado direito uma geometria que nós não indicamos, né, e que, via de regra, não para de pé, não se sustenta. Tá? Então, a cada 1 metro de profundidade da contenção em gabião, a gente aumenta meio metro de largura de base. Tá? Então, conforme aumenta a altura, aumenta também essa base. Tá? Primeiro porque a gente precisa de peso para estabilizar, ele trabalha com o peso dele, então por isso que a gente tem que trabalhar com esse aumento de peso, para que ele consiga receber esse impulso de solo e se manter estável. Segundo, porque ele vai descarregar uma tensão na base, e tensão é força sobre área. Então, se eu tenho uma área pequenininha, né, eu vou ter ali uma tensão aguda, né, porque eu tenho pouca área para dissipar essa tensão. Agora, se eu tenho uma área grande, eu consigo dissipar melhor essa força nessa área e tenho uma tensão mais distribuída, o que melhora a propriedade de pressão na fundação, de tombamento, né, que são algumas análises que são feitas aí para contenção à gravidade em gabião. Então, imagina assim, eu preciso vencer um desnível de 3 metros de altura. Qual vai ser o pontapé inicial da sua geometria de gabião? Vai ser algo muito similar com esse desenho da esquerda. 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de base. Tá? Salvo algumas exceções. Quais exceções, José? Bom, se você tiver uma fundação em rocha, talvez você consiga ali reduzir essa base. Né? Se você tiver uma fundação de solo mole, talvez você precise aumentar essa base. Né? Ter uma contenção com uma base maior para distribuir ainda mais essa pressão na fundação. Tá? Já do lado direito, a gente tem uma base pequenininha, que vai descarregar uma tensão bastante concentrada, né, que pode fazer o muro afundar. A gente tem pouca massa de muro, né, ou seja, esse muro pode tombar com a força de solo, né, então não é uma solução indicada nessa geometria, mantendo a largura da cabeça igual à largura da base. Tá? Quando a gente ultrapassa 4 metros de altura, a gente começa a estudar também um dente externo. Perceba que a gente tem um aumento aqui, ó, da peça do lado de dentro, né? Então, nós temos essa escadinha aqui do lado de dentro, que é o aumento da peça, da camada. E do lado externo, nós temos também um dente externo aqui, quando nós chegamos a alturas superiores a 5 metros. Né? Então, aqui a gente tem 5 metros de altura, já temos um dente externo. Qual que é a função desse dente externo? Distribuir melhor a tensão da base. E quando a gente avalia um muro muito alto, como esse daqui, né, de 5 metros de altura, o que vai acontecer? Ele vai descarregar uma tensão alta nesse ponto, e nesse outro ponto aqui, ele vai descarregar uma tensão menor. Né? Então, vai ter um diagrama mais ou menos assim. Então, a gente está aumentando a base justamente no ponto onde eu tenho mais tensão. Tá? Outro ponto de melhoria é trabalhar com 2 peças com meio metro de altura. Ó. Perceba aqui que nós temos 2 peças. Então, aqui é uma peça com meio metro de altura, e aqui é uma outra peça também com meio metro de altura. Por que isso, José? Porque eu aumento a quantidade de aço por metro cúbico. Perceba que eu tenho aqui uma dupla camada de aço aqui no meio, né? E isso daqui aumenta também a rigidez da estrutura, bem nesse ponto que eu tenho a minha maior tensão. Tá? Então, são algumas adaptações que a gente faz também na geometria, para melhorar o desempenho da contenção à gravidade. Outro detalhe importante, pessoal, toda contenção em gabião é recomendado que se trabalhe com 6 graus de inclinação na face. Tá? Então, assim, primeiro, por que 6 graus de inclinação? Né? Porque quando a gente coloca uma inclinação nesse muro, nós temos ali, basicamente, um efeito, né, contrário
ao tombamento da estrutura, né? Nós temos o efeito contrário também ao deslizamento dessa contenção. Então, para esse muro deslizar, ele precisa aqui deslizar numa rampa, né? O solo tem que empurrar ele numa rampa. Para ele tombar, primeiro ele fica 90 graus, se ele falhar, depois ele começa a tombar, né? Então, nós temos aqui uma melhoria no desempenho da contenção com 6 graus. E segundo, por que o valor 6 graus? Né? Por que não colocar 10 graus para ficar mais redondo? Né? 6 graus, pessoal, remete aqui à base 10% de inclinação. Tá? Então, quando a gente vai começar a preparar a base do gabião para executar a estrutura, prepara-se uma base de 10%. Então, é fácil, é uma medida conhecida, bastante usual em obra. Se a gente trabalhar com 10 graus aqui de inclinação, né, a gente teria algo em torno de 17,33% de inclinação de base. Né? Então, isso daqui, imagine chegar numa obra e falar assim, pessoal, prepara uma base para mim de 17,33% para eu colocar a primeira caixa de gabião. O pessoal vai dar risada, que é uma medida muito quebrada, né? Então, é difícil ter isso daí na obra. Né? Então, por isso, do valor 6, né? Justamente para a gente ter essa maior facilidade aí na execução da estrutura também. Outro detalhe muito importante, né? Todo contato de uma contenção em gabião com solo precisa ter a camada de filtro geotêxtil. Então, essa linha aqui tracejada vermelha representa justamente essa camada de filtro geotêxtil, né? Por quê? Porque se eu tiver ali uma certa saturação no solo, né? Se eu tiver ali um nível d'água no solo, esse nível d'água vai querer passar pela face do gabião, porque é uma estrutura muito porosa, muito permeável. Imagina, rachão com rachão, né? É um dreno, né? Então, a água vai passar pela face do muro. Ela pode passar, e é benéfico que ela passe para aliviar essa poropressão. Só que, se eu não colocar o geotêxtil na interface do gabião com o solo, essa percolação de água, ela traz consigo os finos, né? Então, ela começa a carrear fino também. E aí eu vou perdendo a fundação da estrutura que eu tenho ali em cima, seja uma rua, seja uma pista, seja uma contenção, uma outra contenção, uma edificação. Então, eu vou perdendo a base dessa estrutura porque está vazando, basicamente, solo com água pela face. Né? Então, o solo não pode passar. Por isso, do filtro geotêxtil na interface do gabião com o solo. Alguns casos, pessoal, acho que o Ramon também comentou ontem, principalmente na parte de dreno, de pavimento e tal, o geotêxtil em contato com o solo, ele tem um risco de colmatação, ok? Principalmente com um solo bastante fino, né? Uma argila, por exemplo, pode colmatar um filtro geotêxtil. Se colmatar o filtro geotêxtil, a água não passa mais, né? Isso daí é muito ruim. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente precisa dimensionar esse filtro geotêxtil, né? Saber qual vai ser o material que vai estar em contato com o filtro geotêxtil, né? E verificar se somente o filtro geotêxtil é capaz de fazer essa drenagem, né? Deixar com que a água passe, o solo não passe, sem colmatação. Para isso existe até um manual, né? Manual brasileiro de geossintéticos, né? Que tem um passo a passo para você dimensionar esse filtro geotêxtil. Em alguns casos, se o material for muito fino, você vai ter que trabalhar com um pré-filtro de areia geotêxtil depois do gabião. Então, se faz uma transição. Né? Então, isso daí também precisa ser verificado na etapa de projeto. Né? Aqui tem uma foto, né, de um gabião, uma contenção com um filtro geotêxtil atrás da estrutura. Outro detalhe, né, ao longo da extensão da contenção em gabião, é indicado também manter um engastamento mínimo de 0,5 metro de altura. Tá? Então, não simplesmente apoiar o gabião no solo, né, mas fazer ali um corte de 0,5 metro e engastar essa ficha, né, do gabião 0,5 metro abaixo do perfil natural do solo. Tá? Então, obviamente, ao longo de uma extensão, como nós temos aqui, com um grade aqui descendo, né, nós temos aqui basicamente uma mudança, né, nos níveis do pé do gabião. Né? Então, ora ele vai ter 0,5 metro, ora ele vai ter 1 metro de engaste, né? Então, isso daqui é bastante comum de acontecer. Só não é indicado ter menos que 0,5 metro. Né? Então, no mínimo ali, setar, né, configurar essa geometria para que ele fique com pelo menos 0,5 metro engastado ali no perfil natural.
Bom, pessoal, então, essa parte de contenção à gravidade com o próprio gabião, com alguns detalhes específicos aí da contenção. Essa contenção, esse tipo de contenção, a gente indica até 5, 6 metros de altura, né, de desnível. Passou dessa altura, passou desse desnível, a gente começa a trabalhar com uma outra solução de contenção, que é conhecido como solo reforçado, tá? Solo reforçado, a gente tem a opção Terra Mesh System, Terra Mesh Verde, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Terra Mesh System tem a face em pedra, Terra Mesh Verde tem a face verde, né, com vegetação. Então, olhando algumas imagens aqui da solução em Terra Mesh System, perceba que a face da estrutura, se você olha aqui da frente, né, parece um gavião, né, que você vê aqui a malha com pedra, então, muito similar a uma estrutura de gavião. Só que fazendo um raio-x no solo, a gente não tem aquele aumento, né, vamos colocar aqui, aumento da caixa, né, conforme a altura, a gente não tem. A peça aqui, no rachão, só vai na face, ó. Então, perceba que eu só tenho rachão aqui nessas peças da face. Só que essas peças, elas já têm uma cauda de reforço, ó, que é a nossa malha também hexagonal dupla torção, ok? Então, aqui a cada peça, nós já temos uma malha de reforço. Então, a gente coloca a peça, já com essa malha, faz uma compactação desse solo, né, camadas aí de 25 centímetros compactados e tudo mais. Coloca a segunda peça, peça número 2 aqui, faz a camada compactada também. Coloca a peça número 3, né, faz a camada de solo compactado. Com isso, a gente vai ter aqui depois, ó, de finalizado, né, uma área reforçada com solo compactado, mais reforço à tração, que já é a cauda aqui da nossa peça Terra Mesh System, tá? Com isso, pessoal, aí, assim, o céu é o limite para a altura, né, de muro. Nosso maior muro com essa solução no Brasil tem 30 metros de altura, né, que é uma solução de solo reforçado com a face verde, e nós temos também uma contenção na Índia com 70 metros de altura, né, então aí desníveis bastante consideráveis, né. Aqui nós temos uma contenção na Itália, né, com 20 metros de altura, 2 lances aqui de 10 metros de altura, uma berma aqui intermediária, né. Aqui nós temos um caso também de Sorocaba, onde a gente tem uma contenção com 15 metros de altura, né, que foi feito para uma ampliação de galpões aqui em cima, então uma imagem antes e depois, né. Então, pegando a nossa seção máxima, que tem 15 metros de altura também de desnível, a face parece um gavião, mas, na verdade, é um Terra Mesh System, porque dentro do solo a gente não tem aumento de caixas, a gente tem somente os nossos reforços dentro do solo compactado, tá? Então, essa aqui é uma solução de solo reforçado. Outra opção, seguindo a mesma linha aí, debaixo do guarda-chuva de solo reforçado, seria o Terra Mesh Verde. Nesse caso, o conceito é o mesmo, tá, pessoal? Reforço, solo compactado. Reforço, solo compactado. Tá? Só que a face dessa solução, ela difere, né? Porque nesse caso a gente tem aqui uma face vegetada, né? Então, essa é uma peça do Terra Mesh Verde, tem essa cauda, né, que já forma aqui um envelope na nossa face. Essa face já tem aqui uma geomanta, que é esse material polimérico, né, justamente para proteger a face contra chuva, contra vento, né, erosão aqui superficial. Atrás aqui a gente tem uma malha eletrosoldada, um triângulo para manter a inclinação da estrutura, né, e com isso a gente consegue aplicar, por exemplo, como foi aplicado aqui nessa pista de Imola, na Itália, né. Então, aqui é uma estrutura de Terra Mesh Verde, né, sendo construída. Depois, aqui ela já finalizada, né, ainda é feito um processo de hidrossemeadura na face da estrutura, justamente para que caia a sementezinha ali, cresça a vegetação, e depois a vegetação desenvolvida. Então, nesse caso, você olha, né, para esse trecho aqui da pista, você não vê uma estrutura, né, parece que é um talude, né, mais inclinado que o normal, mas parece que é um talude. Mas, debaixo aqui da pista, a gente tem um monte de camada de reforço interna ao solo reforçado. Tá? Então, mesmo conceito, né, do Terra Mesh System, que mantém a estabilidade, são os reforços, a tração, mais as camadas de solo compactado. A diferença é que a face não é mais em pedra, e sim uma face
verde, né, propícia aí para o crescimento de vegetação, ok? Bom, tem um caso de obra também que nós fornecemos e executamos aqui em São Paulo, né? É uma contenção que foi executada ali para o estádio do Itaquera, né? Aqui tem o nome até dos projetistas também que desenvolveram a solução. Ela foi feita para a abertura da Copa aqui no Brasil, né? Então tem uma extensão de mais de 600 metros e uma área de face de mais de 7.000 metros quadrados. E foi feita a solução justamente também para passar um guindaste de 750 toneladas em cima da estrutura, tá? Então, uma estrutura bastante parruda, né? Aqui a gente tem um pouco do croquis, né, da solução. Então, aqui é o guindaste de 750 toneladas, que elevava, então, as estruturas metálicas aqui de cobertura, e aqui ficaria justamente o nosso Terra Mesh System, nosso solo reforçado, ok? Dando um zoom aqui nessa estrutura, a gente consegue ver, basicamente, aqui a planta, né, o alinhamento das 3 contenções, né, eram 3 muros aqui sequenciados, a gente consegue ver melhor também nessa outra imagem, né, e dando um zoom na seção, a gente tem, basicamente, essa geometria. Perceba que é um Terra Mesh System, né, a face em pedras, ok? Nós temos aqui um reforço, que é uma linha contínua, vou até tentar dar um zoom aqui para vocês, ó. Perceba que tem uma linha contínua preta, que é um pouquinho mais curta, ó, tá vendo? Que ela vem até aqui, né, que é a cauda da peça mesmo do Terra Mesh System, que a gente viu lá nas fotos, né? E tem uma outra linha com umas bolinhas aqui, ó, que ela é mais comprida, ela vem até aqui. Isso daqui é uma geogrelha, tá? É um geossintético que tem uma resistência à tração elevada, tá? Então, o que acontece? Por que foi aplicada essa geogrelha nesse muro? Porque a nossa malha hexagonal, que já é da peça do Terra Mesh, que já é aquela cauda que a gente viu da peça do Terra Mesh, ela tem uma resistência à tração de 45 quilonewtons por metro, tá? E ela atende aí muitos desníveis, muitas contenções. Mas tem caso, né, que a nossa sobrecarga é muito elevada, o desnível é muito elevado, que 45 quilonewtons não é suficiente, né? E nesses casos, a gente indica a geogrelha, que faz a mesma função da malha, porém com uma resistência maior. A gente tem geogrelhas até de 600 kN por metro, né? Então, a gente pula, né, de 45 kN para 90, 120, 150, 200, 300, 400, 500 e 600, né? Então, tem casos que a gente vai precisar trabalhar com reforço em mais parrudos devido à demanda do projeto em si, como foi esse caso aqui. Perceba que na parte baixa do muro, a gente tem aqui as geogrelhas, que são essas linhas com bolinhas vermelhas, né? Na coloração vermelha, porque tem uma resistência, né? Uma resistência maior aqui. Depois, essas geogrelhas azuis, elas têm uma resistência um pouco menor. E essas geogrelhas marrons aqui em cima, elas têm uma resistência menor ainda. Conforme eu vou subindo o muro, né, a tensão nas camadas vão sendo reduzidas, né? Porque imagine o seguinte: aqui na base, eu tenho uma tensão aqui de 15 metros de altura de solo, né, sendo descarregada aqui na base. Então, tem uma tensão maior, por isso uma geogrelha mais parruda. Aqui em cima, eu tenho só 1 metro de solo, né, então consigo otimizar para uma geogrelha menos resistente, já vai atender, tá? Normalmente, essa relação do comprimento da geogrelha é 70% a altura do muro. Então, se eu tenho um muro de 10 metros, eu teria ali já um pontapé inicial pela norma, 7 metros de reforço, tá? Nesse caso aqui, pessoal, acabou se estendendo, né, esse pano aqui de geogrelha, essa área reforçada, a mais, né, do que o necessário, porque teria passagem aqui do guindaste, né? Então, foi feito um reforço aqui na fundação desse guindaste, tá? Então, pessoal, aqui foi uma solução aqui que nós trabalhamos nesse caso. Outro detalhe muito importante, né? Fundação, péssima, tá? Fundação, péssima. SPT de 0, né? 4, 5, 3, 4, 5 metros, né? De SPT de 0, né? Então, fundação muito ruim. Qual que é a vantagem, tanto do Gavião, como do Terra Mesh System, como do Terra Mesh Verde, como contenções? São contenções flexíveis, tá? Elas não vão trincar, não vão fissurar, como concreto. Elas podem se assentar e se estabilizar, né?
Então, ela aceita um certo desaforo, né, por ser flexível. Isso não quer dizer que não é necessário projetar bem a contenção, que não é necessário verificar a pressão na fundação. Não, tudo isso é necessário, né? Verificar a pressão na fundação, quanto que o muro está descarregando, quanto que o solo de fundação suporta, mais a sobrecarga, né? Então, fazer todas as análises da contenção, global, interna, deslizamento, tombamento, verificação de pressão na fundação, todas as análises são necessárias. Mas você tem a vantagem que a estrutura ela não é rígida, né? Se for encontrada ali uma camada, né, de solo um pouco menos resistente do que previsto no projeto, o gabião ainda ele tem esse assentamento natural, vai trincar ali a estrutura, tá? Mas realmente, nesse caso aqui, o solo de fundação era bastante ruim, né? Dá para ver nessa sondagem. E aqui é um cálculo que foi feito justamente para definir aí, né, os reforços aí da contenção. Perceba que a gente tem uma sobrecarga aqui de 15 kPa, né, basicamente de compactação, e aqui uma sobrecarga de 350 kPa, que é justamente a passagem aqui do guindaste. Aqui, por exemplo, para essa análise global, nós temos um fator de segurança de 1,37, onde está passando essa cunha branca aqui, tá? Então, essa cunha branca seria o seguinte: tudo que está acima dessa cunha branca estaria rompendo, né? Mas para isso daqui acontecer, nós temos um fator de segurança de 1,37. Um detalhe importante, que essa ferramenta aqui, ela tem o nome de MaxStars, e é uma ferramenta da Maccaferri, tá? Então, caso os senhores aí também queiram ter acesso a essa ferramenta, ela é disponível, gratuito, instalador, vocês podem instalar no computador de vocês, a Maccaferri se disponibiliza também para fazer treinamentos, ou dar aí alguns exemplos aí com vocês, para que vocês aprendam também a utilizar essa ferramenta aí que é gratuita, tá? Aqui são algumas fotos da obra, então, um tratamento aqui na fundação, né, com um leito de brita para drenagem. Aqui já foi posicionado a peça, então, do Terra Mesh, né, dá para ver aqui a contenção subindo pouco a pouco. Perceba nessa imagem aqui o que eu tinha comentado. Ó. Aqui a gente tem, vou até dar um zoom aqui de novo. Aqui a gente tem a malha hexagonal dupla torção, né, dá para ver bem ela aqui em cima, que é da peça do Terra Mesh. A gente tem uma malha quadradinha por baixo, tá vendo? É uma malha mais escura. Essa malha quadradinha é a geogrelha. Tá? Então, como eu tinha mostrado lá no detalhe da seção, a gente tem aqui essas duas camadas. Ó. Essa linha preta, que é a camada do próprio Terra Mesh, malha hexagonal, e essa linha aqui com as bolinhas, que é a geogrelha, que é o reforço com maior resistência. Então, foi aplicada essas duas camadas aqui de reforço, né? Geotexto na interface, gabião solo, Terra Mesh solo, né? Então, tudo é necessário, né? Sempre é necessário colocar o filtro geotexto em contato com o solo. Tá? O gabião é poroso, a água pode passar por dentro do gabião e carrear os finos também. Perceba também, pessoal, que a cada 1 metro de altura, a gente tem um dentinho aqui, ó, de 10 centímetros, ó, tá vendo? Tem um recuo de 10 centímetros. No caso do Terra Mesh, a gente não inclina a face do muro como era o gabião. A gente não vai inclinar 6 graus no Terra Mesh. Para o Terra Mesh, a gente sobe 1 metro, recua 10 centímetros. Sobe 1 metro, recua 10 centímetros. Essa é a sequência do Terra Mesh. Se você for pegar uma linha média, dá os 6 graus também, tá? Mas a gente não vai inclinar, né, a peça em si, né? Só o gabião que realmente tem a inclinação ali de 6 graus na face. Foi feita uma camada também com um geocomposto drenante, que o Ramon apresentou ontem, né, o MacDrain, né, bem na interface aqui do solo de corte com o solo de aterro, né, em todo o perímetro do muro, dá para ver aqui essa drenagem, né, que descarrega lá na brita da fundação, né, e aqui o muro já com seus 15 metros de altura, na seção mais crítica, ok? Dá para ver aqui os dentinhos também de 10 centímetros, a cada 1 metro de altura, né, como a gente vê aqui na face. Esses esquadros de madeira são os gabaritos, que são executados para a estrutura não ficar embarrigada, não ficar deformada a face. Então, gabião, Terra Mesh são soluções simples de serem executadas, mas tem um protocolo, né? Não é chegar lá, costurar a peça, jogar a pedra lá e acabou. Não, tem um protocolo, o tamanho da pedra, como é lançado, tirantes internos, a costura correta, né? Mas é uma mão de obra simples, uma equipe bem treinada, com alicate, turquesa, né? Então é bastante simples aí a execução também. Bom, pessoal, então,
fechando aqui essa lacuna aqui de contenções, tanto a gravidade como o solo reforçado, com face em pedra, face verde, né? A gente vai entrar agora um pouco nessa parte mais hidráulica, né? Onde nós temos ali escoamentos e tudo mais. Então, canalizações, né? É uma solução que nós trabalhamos bastante também com gabião caixa, e principalmente com essa peça aqui, que é conhecida como colchão reno, tá? Acho que ontem o vídeo que o Ramon passou para vocês, institucional, né? Lá comentava uma das primeiras obras que a Macafé se envolveu, na verdade, a primeira obra, né, que a Macafé se envolveu lá na Itália, em Bolonha, foi a proteção de margem do rio Reno, né, que é um rio, né, que é localizado ali em Bolonha, na Itália, que em 1893 sofreu uma ruptura de margem e teve um desvio desse curso d'água, deixando ali a população, né, e também as indústrias sem o recurso hídrico, né? Então, precisava de uma solução rápida para fechar aquela brecha, e aí que surgiu o gabião. Então, colchão Reno, o nome Reno vem de lá, né, do rio Reno, na Itália, né? Aí são as origens aí do gabião. É basicamente o gabião em formato de colchão, como a gente vê aqui no desenho. Malha hexagonal, a mesma coisa, só é uma malha um pouquinho mais fechadinha, tá? Então, a gente tem uma malha hexagonal aqui do gabião, no caso, o colchão Reno, ele tem aqui 6 centímetros, tá? Nesse sentido, e aqui 8 centímetros, tá? Então, aqui é 6 por 8, tá? O gabião caixa, fazendo aqui um hexágono, a gente teria aqui 8, nesse sentido, e aqui 10, tá? Então, é uma malha um pouquinho mais aberta da peça do gabião caixa quando comparado com o Reno. Mas, de resto, né, tem o diafragma também, né, costura nas laterais, preenchido também com rachão. Espessuras variam de 17, 23 ou 30, né? Cada espessura vai apresentar uma velocidade admissível, né? Então, isso daí a gente consegue especificar na hora de dimensionar, né? Bom, no caso das canalizações, nós trabalhamos 90% do tempo com uma dessas duas opções. Do lado esquerdo, a gente tem uma seção retangular, do lado direito, a gente tem uma seção trapezoidal, tá? Seção retangular, como a gente vê no desenho, ela é composta por gabiões caixas, né, na lateral, e colchão reno aqui no fundo. Seção trapezoidal, composta só por colchão reno, tá? Então, obviamente, pessoal, que é mais viável, né, é mais viável vocês indicarem aí, né, a seção trapezoidal, porque ela é mais barata, né? Imagine, tudo que está branco no desenho é volume de rachão, né? Então, você consegue ver muito claramente a diferença de volume. Então, sempre que possível, a seção trapezoidal vai ser mais competitiva. Mas tem casos onde a sua margem tem uma instabilidade, você não tem espaço, né? Então, aí a gente começa a partir para a solução retangular, onde o muro realmente é um muro de contenção, está contendo a margem, né? Além do que, nós estamos verticalizando a seção, então tem um espaço a mais ali no platô superior. Então, são duas seções aí distintas. A seção retangular, é necessário verificar a estabilidade desse muro aqui também, que é uma contenção à gravidade. Ruptura global, deslizamento, tombamento, ruptura interna, pressão na fundação. Tudo isso é necessário verificar para o muro, tá? Já na seção aqui trapezoidal, esse colchão reno, ele não tem função, né, geotécnica, de estabilizar nada. A função dele é só revestimento hidráulico, ou seja, passa água, não ter erosão. Só isso, né? Mas ele não tem função de estabilizar geotecnicamente a minha margem, né? Se essa margem aqui romper, que está aqui na foto, vai romper solo, com malha, com pedra, tudo, né? Ele não vai resistir aqui nessa ruptura. O que ele está fazendo é uma proteção do perímetro contra a erosão do escoamento, né, do curso d'água. Tá? Então, eu preciso garantir que essa inclinação aqui, ó, que eu tenho na margem, está estável, né, geotecnicamente, para depois eu começar a dimensionar a espessura de reno, tamanho de pedra, etc., etc., hidraulicamente, né? Bom, aqui tem um caso também que nós trabalhamos, inclusive aqui na cidade de Jundiaí, que já era uma canalização de aproximadamente 3 quilômetros, já de concreto, né? Então já tinha aqui um revestimento hidráulico aqui também de concreto, né?
essa contenção em concreto, perceba que tem aqui alguns barbacãs, né, ao longo aqui da face da contenção, né. Esses barbacãs entupiram, então, assim, houve um deslizamento dessa parede e, com isso, abriu uma brecha no asfalto aqui em cima. Então, o muro deslocou, o aterro deslocou e abriu uma fenda de tração lá em cima, né. Então, aí foi refeito aqui essa estrutura, essa canalização, inicialmente com pedra argamassada. Foi feito 300 metros com pedra argamassada. Só que é uma solução rígida, tinha solo mole, né, a questão de cronograma não estava atendendo, então foi revisada a solução e foi feito com gabião. Nesse caso, esse trecho inicial aqui com o colchão reno e esse trecho final aqui com a seção retangular, gabião caixa mais colchão reno. Tá? São essas duas seções que estão aqui na tela, do lado esquerdo retangular, do lado direito colchão reno, trapezoidal. Do lado esquerdo, perceba que foi feita uma troca de solo na fundação, então ao longo do perfil do canal tinha solo mole, né, variava a ponto de não ter nenhum solo mole, depois tinha 2, 3 metros de solo mole, depois tinha 1 metro só de solo mole, então tinha uma variação desses bolsões de solo mole, então foi sendo retirado, né, parte desse solo mole e foi substituído por rachão, ok? Então, tinha problema de estabilidade, tinha problema de espaço, né? Imagina aqui, eu tenho a avenida aqui, se for fazer um canal trapezoidal, né, vai comer metade da avenida, né? Então, foi feita uma seção retangular. Então, nesse ponto aqui de jusante, foi feita seção retangular. Já no trecho de montante, não tinha problema de estabilidade, não tinha problema também de espaço, então foi feita uma seção trapezoidal, com a inclinação máxima que é indicada por colchão reno, que é de 1 para 1. José, posso trabalhar com colchão reno 1,5 para 1? Pode. 2 para 1? Pode. 60 graus? Aí não, né? A gente vai ter que estudar uma outra solução aí com vocês, que o máximo é 1 para 1, ou seja, 45 graus, para você instalar aí o colchão reno. Bastante comum também, pessoal, nesses revestimentos de calha, de cursos d'água, né, a gente encontrar solo mole, né, turfa, solo orgânico, né. Então, mais comum ainda é fazer as substituições desse solo, seja por um rachão agulhado, seja por uma troca de solo com o rachão envelopado, como é esse caso aqui, né, tem um tecido técnico, tem a camada de rachão aqui em cima de um solo bastante ruim, aqui uma turfa, né, para a gente aumentar a capacidade de suporte desse solo de fundação. Outros casos que a gente trabalhou em São Paulo é com estaca de eucalipto, né? Às vezes a espessura é muito grande do solo mole, não dá para você tirar 10 metros do solo mole para colocar tudo rachão, então a gente consegue trabalhar com estacas de eucalipto arrasadas aqui no nível do terreno, põe aqui um tecido técnico, né, em cima de toda a estaca de eucalipto, sobe com uma camadinha de rachão de meio metro, 1 metro, e depois sobe ali com a canalização, tá? É uma opção aí também para solo mole, né? Nesse caso aqui nós temos uma foto do canal trapezoidal, né? Ao longo também dessa canalização foi necessário trabalhar com degraus de dissipação, então a declividade, né, que nós trabalhamos ali para canalizações gira em torno de 0,5%, 1%, até 1,5% é bastante comum, tá? Só que quando a gente tem mais do que isso, 5%, 10% de inclinação, aí começa a ficar um pouco inviável a gente trabalhar com gabião na diagonal, né? Como se fosse descendo ali, né? Os 10%, né? Aí é mais viável você fazer o seguinte, colocar patamares na horizontal e degrau. Patamar, degrau, patamar, degrau. Assim você vence a topografia do ponto A até o ponto B, ao mesmo tempo que você vai dissipando, né, parcialmente a energia da água. Tá? Então, aqui tem alguns detalhes aqui também de degraus de dissipação, né, ao longo de canalização, ok? Outro detalhe que é muito comum, pessoal, os canais, às vezes, vão receber, né, uma microdrenagem, né, então, você tem ali uma rede de drenagem que vai descarregar a vazão na macrodrenagem, que pode ser feita aí com gabião. Essa conexão é bastante comum de acontecer, tá? Então, você faz o corte na malha do gabião, passa a tubulação, faz a costura reforçada no perímetro e depois preenche com rachão, né? Então, bastante comum também fazer esse processo, tanto com tubulação pequena, né, de diâmetro aí de 1 metro, 60 centímetros, como tubos ármicos, né, passagens aí maiores também, né, como a gente consegue ver aqui,
possível fazer a conformação do gabião com essas estruturas também, tá? Aqui uma foto também do canal com a seção retangular, né, trapezoidal, né? Então essa inclinação aqui, ela é 1:1, ok? 45 graus. Nessa questão da inclinação, pessoal, há uma preocupação com o escorregamento do colchão reno. Se eu coloco um colchão reno muito inclinado, por exemplo, 1:1, 1,5:1, um desnível considerável, ele pode escorregar no talude, tá? Realmente ele pode escorregar. Para que isso não aconteça, a gente tem dois caminhos aqui para seguir. Uma opção é fazer uma vala de ancoragem aqui na crista, colocar um gabião caixa, e aí costurar a tampa do gabião com a base do reno, né? Aí o reno aqui não escorrega mais, ok? Inclusive, esse detalhe foi o detalhe executado no Rio Tietê. Rio Tietê hoje, uns mais de 30 quilômetros, foi revestido com reno com a face argamassada. Hoje a gente vê só a face cinza, mas debaixo lá tem o colchão reno, e esse aqui é um detalhe de crista também que foi executado lá. Agora, se aqui em cima eu já tem uma edificação, já tem uma via, já tem alguma coisa, não posso colocar o colchão reno, mais a caixa, a gente coloca grampos de fixação aqui, ó, ao longo dessa face inclinada do colchão reno, para que ele não escorregue também, tá? Então, grampinho, vergalhão de obra, formato J, né, vai cravando ali na base do colchão reno, tá? Então, uma opção ou outra já é válida para a gente evitar esse deslizamento. A gente tem algumas rotinas de cálculo também, para avaliar esse deslizamento, se vai deslizar, se não vai, dimensionar a caixa, dimensionar a malha de grampos, né? Então, a gente consegue avaliar isso daí também. Aqui a seção retangular depois de 10 anos, né? Então, aqui a gente tem uma foto, né? Depois como ficou. E aqui também a seção trapezoidal. E aqui vocês já podem perceber o seguinte, o gabião, ele tem uma integração ambiental, tá? Você, querendo ou não, ele vai se integrar com o meio que ele vai ser aplicado, né? Então, perceba que a vegetação consegue crescer por dentro do gabião, né? Ele não abafa ali essa vegetação, né? Ele acaba se integrando, tá? Isso daí para a questão hidráulica, né? Você tem uma rugosidade maior nessa calha e isso gera uma velocidade menor. Porém, gera também um nível d'água maior. Então, na época de projeto, na etapa de projeto, já é bom dimensionar e verificar também, né, para condições vegetadas, né, para ver se o nosso freeboard vai ser suficiente, etc, etc. Então, aqui é uma imagem também da seção trapezoidal. Falando em vegetação, né, um apelo ainda um pouco maior para a vegetação, assim como a gente tinha ali na face do terra mesh verde, nós temos a geomanta, né, que é essa manta polimérica que é aplicada no talude para controle de erosão. Esse canal, por exemplo, ele foi feito essa base com o colchão reno argamassado, e desse nível para cima, onde tem um TR maior, né, para o nível d'água chegar, foi feito com geomanta, né? Então, acabou barateando também o método linear da solução, e também temos aqui uma solução bastante apropriada, porque depois de aplicação da geomanta, aplica-se uma hidrossemeadura, né? Então aí cresce a vegetação, e essa vegetação, junto com a geomanta, protege superficialmente ali o perfil hidráulico, né, para que não tenha erosão ao longo da vida útil aqui da canalização. Bom, agora, fugindo um pouco da parte verde, indo para a parte cinza, alguns casos também, pessoal, a gente trabalha com a face do gabião revestida com concreto. Então, perceba, nesse canal aqui, nessa drenagem, a gente tem uma camada de concreto na face, ok? O que é indicado, né? Imagina o seguinte, você tem um gabião colchão reno. São soluções flexíveis, ok? Quando eu lanço um concreto na face, se torna uma solução rígida e pode trincar o concreto, né? Se o gabião se assentar, o concreto vai trincar. Então, o que é indicado? Junta de dilatação, esse sarrafo de madeira, a cada 2 metros aqui, ó, nesse sentido, né, do canal, você coloca o sarrafo de madeira, lança o concreto. Antes de lançar o concreto, lança um pedrisco aqui, ó, para fechar um pouco os vazios, fazer um salgamento. Lança o concreto e deixa ele com 5 centímetros também. Depois você retira o sarrafo. Fica realmente um vazio aqui. Tá? Então, se esse módulo se assentar, ele não fissura mais o módulo vizinho, porque tem uma junta seca aqui entre eles.
Essa é uma função da junta. Outra função é de permeabilidade. Imagina que você tem um rebaixamento rápido do canal. A água que está no solo tende a migrar para a seção hidráulica, então ela quer percolar para a seção hidráulica. Se eu não tenho saída para a água, ela vai ficar ali, né, criando caso até trincar o meu concreto e passar. Então, já preciso deixar as juntas para falar, água, passe por aqui, né, não danifique a minha solução. Então, ajuda também na permeabilidade, quando a gente indica aí o concreto na face, tá? Aqui alguns exemplos, ó, o pessoal aplicando justamente o concreto na face do colchão reno, como foi feito ali no Tietê. Esse caso de Natal parece um pré-moldado, mas é um reno também concretado à face. E canais retangulares também é possível fazer, né? Essa aqui é uma foto mais antiga, o pessoal fazendo como se fosse um reboco de casa, mas hoje em dia é mais comum fazer com o shotcrete, né? De atear o concreto ali na face, né? Bastante produtivo, mais rápido, né? Esse lançamento. Essa foto aqui, por exemplo, a gente tem um canal, né? Sendo concretado à face, depois já concretado, né? Então a gente não consegue nem saber se é gabião ou concreto só olhando essa imagem, né? Não tendo histórico aqui da coisa, tá? Uma outra solução que a gente tem trabalhado também, buscando utilizar algumas áreas para amortecer, né, a vazão de pico, né? Então, hoje em dia, drenagem não é só, né, mandar água lá para baixo, né, mandar água para jusante, né? Às vezes, essa visão de drenagem pode até intensificar o problema, né? Porque se eu canalizar muito, com material muito liso, né, não olhar para a questão de amortecer, né, só canalizar, só escoar, material liso, só concreto, isso daí tende a reduzir o tempo de concentração da bacia e aumentar a vazão de pico, né? Então, a ideia da drenagem, né, é a gente tentar amortecer o máximo, né, possível, né, esse volume, e o que não der para amortecer, aí escoar, né? Então, é uma visão um pouco mais atualizada aí também, e mais assertiva para a drenagem. Então, olhando isso, a gente trabalha, por exemplo, com reservatórios inline, né? Isso aqui é uma obra que a gente forneceu para Botucatu, é um canal de 3 quilômetros também, e esse trecho aqui do canal foi feito um reservatório inline, né, com um dique aqui que faz um barramento, né, para controlar também esse fluxo, né, e aqui nós temos a sequência do canal, né, então aqui o reservatório acaba e segue aqui o canal para jusante. A seção do canal variava de seção retangular com seção trapezoidal, né, então tinha alguns aspectos ali que variavam, e aqui a gente tem do lado esquerdo o reservatório já implantado, já executado, né, uma imagem aqui do Google Earth, e do lado direito a gente tem, basicamente, aqui a planta de projeto. Né. Isso aqui são 2 vídeos, né, de uma época de cheia, então dá para ver ali o barramentozinho em gabião, a passagem ali vertical, a passagem central ali de água, né. Esse barramento tem concreto na tampa também, porque ele pode ser galgado, né, pode passar por cima dele, né, dependendo do TR. Então, ele já tem uma proteção ali também para passagem de água com alta velocidade, né. E aqui nós temos um amortecimento, né, de cheia que foi gerado justamente aqui devido à presença aí desse reservatório inline, ok? Então, a gente tem basicamente essa linha vermelha, o diagrama vermelho, com uma vazão de 45, né, 46, 47, ali aproximadamente, que é reduzido, né, basicamente, para uma vazão de 15 metros cúbicos por segundo. E aí, logo a jusante tem um outro diagrama roxo, né, que aí já tem mais área de contribuição, então aumenta ali de novo. Então, a gente consegue reduzir bastante aí, amortecer bastante com esse dispositivo aí ao longo do próprio canal, né, que seria o reservatório inline. Bom, pessoal, comentei alguns detalhes de degraus ali em canal, né, mas tem casos que a gente trabalha com a escada de dissipação mesmo, tá? Então, antes de falar da escada, essa tabela é uma tabela interessante porque mostra as velocidades admissíveis dos gabiões, caixas e colchões, ok? Então, primeira coluna aqui, espessura do material, 17 centímetros, 23, 30 e meio metros, a espessura do gabião e do colchão reno. Tá? Depois, segunda coluna, faixa granulométrica do material de preenchimento. Depois, terceira coluna, diâmetro médio. Então, o diâmetro médio dessa faixa aqui, né? Da cada linha. Depois, eu tenho velocidade crítica e eu tenho velocidade limite. Qual que é a diferença?
Velocidade crítica, quando ela é ultrapassada, a pedra interna de preenchimento, ela começa a sofrer uma movimentação, um deslocamento dentro da peça do gabião. E esse deslocamento pode gerar uma deformação no material, que não é legal, né? Você tem lá um gabião que foi dimensionado, aí a pedra que está aqui, ela foi deslocada para cá, formou tipo aquela lombadinha no gabião, né? Já deformou a peça, perdeu a rugosidade, está criando um atrito com a malha interna, a pedra está em movimento, então não é legal. Por isso que a gente indica sempre trabalhar abaixo da velocidade crítica, ou seja, passou água, a pedra não mexeu, tá? Essa que é a ideia. E a velocidade limite, né, como o nome diz, é o limite, né? Se acontecer um evento que passou da crítica, ok, você tem uma gordurinha ali para queimar ainda, né? Não vai romper a malha ou algo do tipo. Então, tem um limite ali estabelecido, né? Mas sempre indicado trabalhar abaixo da crítica para não ter esses deslocamentos de pedra de preenchimento, tá? Nós temos também uma faixa de fluid, né, que está aqui, abaixo de 1,5 e de 1,5 para 3, ok? Então, a gente ensaiou, né, esses materiais em canal, em escala real, em laboratório. E nesses ensaios foram trabalhados com fluid até 3, né, ou seja, acima de 1, supercrítico, abaixo de 1, subcrítico, 1, crítico, né? Então, nós ensaiamos até o fluid de 3. Então, até o fluid de 3, a gente sabe o que vai acontecer com o gabião. Passou do fluid de 3, é uma área mais turva, né? Porque a gente não tem ensaio que mostra o comportamento do gabião para fluidos acima de 3, né? Então, nós temos essa discretização aqui do fluid também. Perceba quando o fluid é menor, né, 1,5, a velocidade crítica ela acaba sendo maior do que quando o fluid é mais agressivo, né? Então, para todas as linhas aqui, ó, a gente tem também esse refinamento da velocidade crítica dos materiais, tá? Então, por aqui a gente começa a ver quando que o gabião vai suportar a velocidade e quando ele não vai suportar, e muitas vezes eu vou ter que trabalhar com uma capa de concreto na face dele para a pedra não movimentar. Coloquei essa tabela porque sempre que a gente fala de escada dissipadora, que está lá, lembra da primeira imagem, dando um zoom ali na parte da escada, as velocidades são altas, né? E assim, de ponto, né? É difícil você ter velocidades baixas. As velocidades são altas em escada dissipadora porque você tem um desnível a ser vencido, né? É melhor trabalhar com os degraus do que trabalhar com uma rampa, um toboágua, obviamente, né? Porque você tem essa dissipação parcial. Aqui, por exemplo, você vê uma escada trabalhando com regime Nipple Flow, né? Onde a água ela vai impactando patamar por patamar. Então, perceba que aqui eu tenho a água impactando esse patamar, ela corre rápido, impacta o outro patamar e assim vai, né? Então, um tipo de escoamento na escada. Esse impacto aqui, a velocidade da água é muito alta aqui, tá? Ela passa aqui com muita velocidade. Perceba o tamanho da lâmina, né? Lâmina baixa, né, para a mesma vazão, vai aumentar a velocidade. Então, a gente trabalha com uma proteção de concreto aqui, ó, nesse patamar. Ó. Então, esse patamar tem uma tampa de concreto, esse daqui também. O espelho fica em gabião, mas o patamar, dependendo da velocidade, se ultrapassar aquela velocidade que a gente viu da tabela, né, a crítica, né, a gente indica essa camada adicional de concreto. Aqui um exemplo que não ultrapassou, o gabião por si só já é suficiente, então não foi indicado concreto. Aqui um outro exemplo que é bastante utilizado para drenagem de taludes, né? Principalmente de aterros e tal, né? De mineração também. Então, uma opção também. Isso aqui funciona para vazões pequenas, tá, pessoal? Bem pequenas, porque senão, se tem uma vazão um pouco mais considerável, a velocidade aqui ela pode chegar aqui a níveis muito elevados, né? Aqui um outro exemplo de uma escada em Novo Gama, em Goiás, né? Que nós fizemos um apoio também. Essa escada aqui é uma escada retangular, com revestimento na face adicional de concreto, e dá para ver muito claramente o porquê, né? A velocidade da água, a agressividade do fluxo, né? Então, esse nível de escoamento só para o gabião iria movimentar a pedra, por isso que a gente indicou essa camada adicional de concreto na face. Esse outro caso de Cotia, por exemplo, né? Nós temos uma escada também em gabião, dá para ver bem, né? Aqui é a lâmina d'água com a face de concreto, o patamar com a camada de concreto, né, dá para ver os patamares,
e o espelho aqui em gabião. Tá? Então, toda a estrutura em gabião, com essa parte aqui em concreto e também essa parte aqui em concreto. Tá? Então, sempre que a velocidade ultrapassar o limite que o gabião suporta, a gente indica essa camada de 5 centímetros de concreto na face. Não ultrapassou, aí a gente segue só com o gabião, como está nesse outro exemplo aqui. Tá? Essa outra escada, por exemplo, né, a entrada dela são 2 aduelas quadradas. A escada foi feita em Anápolis, né? Dá uma olhada lá em cima, né? No canhão de água que vai sair nessa escada, né? Então, escada muito robusta, com os concretos aqui nos patamares, o espelho aqui em gabião, né? Então, bastante reforçado. E um detalhe importante, pessoal, na base da escada, via de regra, a velocidade ainda vai ser alta, tá? Às vezes o pessoal fala assim, mas a escada dissipadora, ela vai dissipar a energia da água, vai chegar lá embaixo tranquilinha. E não vai, tá? Vai chegar lá embaixo com muita velocidade ainda, tá? É escada dissipadora porque ela dissipa parcialmente a energia da água, parcialmente. Mas o desnível a ser vencido está ali ainda, né? A água sai numa cota X, vai para uma cota Y, lá embaixo. Então, assim, ela vai dissipando, seja por impacto, seja por vórtice formado, vai. Mas quando chega na base, ainda tem uma alta velocidade. É melhor trabalhar com escada do que um toboágua, né? Mas não quer dizer que trabalhando com escada, a base vai estar bem tranquila de velocidade. Pelo contrário, tá? Por isso que é bastante recomendado elementos aqui, dispositivos complementares de dissipação. Aqui, por exemplo, tem uma bacia com anteparos, né? Onde esses anteparos vão servir de obstáculos para que seja criado aqui um ressalto, né? Justamente comprimido aqui na bacia. Porque o ressalto você tem uma transição de um escoamento supercrítico para um escoamento subcrítico, né? Então, eleva-se o nível d'água, né? E depois o ressalto você tem realmente ali uma velocidade menor, né? Então, caixa de dissipação, faixa de enrocamento, bacia de dissipação, no pé da escada, assim, sempre bom avaliar, tá? Sempre bom avaliar. E outro detalhe nessa imagem também dessa obra é que nos taludes superiores a gente tem a geomanta, tá vendo? Essa coloração verde aqui, um pouco mais ardida, né? É um verde da geomanta. E essa coloração aqui, ó, é da grama, né? Então, a geomanta hoje a gente fornece já nessa cor. Depois que essa vegetação fica tudo igual, né? Mas fazendo a proteção também superficial aqui dos taludes, né? Atrás da estrutura. Bom, pessoal, então, considerações finais aqui para vocês. Só deixando também, né, o nosso serviço de atendimento aí a todo o território brasileiro. Então, hoje, qualquer lugar aí do Brasil, a gente consegue disponibilizar um engenheiro em um dia útil aí, né, para visitar uma obra, para fazer uma assistência no local, né, para visitar ali algum ponto de problema, de erosão e tudo mais. Então, temos aí engenheiros espalhados pelo Brasil justamente para fazer esse apoio técnico, né, para todos vocês aí, e é um serviço gratuito, tá? Não cobramos nada de viagem, de passagem, de visita, nada. É um apoio mesmo da Macafé, tá? Temos também a nossa central de estudos, que é uma equipe técnica que fica em Jundiaí, né, onde eu estou falando aqui, e essa equipe tem em torno de 15 profissionais que desenvolvem estudos de viabilidade. Os estudos de viabilidade não são projetos, a gente não emite ART, a gente não é o projetista, a gente é o parceiro do projetista. Então, caso algum de vocês vá desenvolver um projeto e queira estudar nesse projeto alguma solução nossa, contem com o nosso apoio da Central de Estudos para desenvolver essa solução, né? Tanto estudar geometria, levantar custo, estimar quantidade, ver especificação, quais são as normas vigentes, criar uma seção típica, né? Então, fazer um pré-dimensionamento, né, com as nossas ferramentas. Então, é um apoio aí também gratuito para os projetistas e consultores. Por fim, pessoal, nós temos aqui diversos softwares também no nosso site, para que vocês possam fazer o download, instalação e uso das ferramentas, tá? Então, a imagem do fundo é o software Maxstars, para solo reforçado, a imagem da frente é o software Galwac Win, para contenção à gravidade, temos o Macra Studio também para canal, né, a seção hidráulica de canal. Temos outras ferramentas, acho que o Ramon apresentou também ontem, né? A parte de MacDrain, de dreno com MacDrain, temos também alguns softwares, né? Então, todos os softwares da Macafé são gratuitos aí, disponíveis para que os senhores possam fazer o download de instalação e uso aí também no dia a dia.
Bom, pessoal, então é isso. Agradeço aí demais a atenção de vocês, aí o convite também, tá, do Felipe. Deixo aqui também o meu contato, né, a gratidão aí também pela atenção de vocês. Fico aberto aí para dúvidas também, eu vi que já chegaram 2 dúvidas aqui também, e a gente pode já responder. Caso vocês tenham mais dúvidas aí também, fiquem à vontade para a gente ir respondendo vocês aí também. Bom, primeiro, queria te agradecer bastante aí, José, por essa excelente explanação. E muito disso que a gente vê se aplicam aos aeroportos, né? A gente tem muitos aeroportos que têm canais de gabião, que têm muros de contenção, tudo isso é bem aplicado e faz parte do dia a dia. E às vezes a gente está tão focado na solução do aeroporto, pensando em pista, enfim, e acaba se esquecendo desses detalhes que são complementares, né? Por exemplo, a gente for dar uma olhada, acho que grande parte dos aeroportos que tem canais, por exemplo, muitos deles são revestidos por gabiões, tá? Aqui hoje eu estou em Florianópolis, aqui em Florianópolis tem um canal aqui que é revestido por gabião no aeroporto, né? Então, tudo isso que o José apresentou é bem atual e condizente com os aeroportos. A gente tem alguns aeroportos lá fora que tem bastante cortes, tem que fazer aterros bem grandes para poder colocar os pátios, enfim, as soluções também ali, como foi o caso ali do Arena do Corinthians, ali que foi apresentada, existem soluções similares que foram necessárias para construir o terminal de passageiros. Então, tudo isso é bem utilizado na questão de aeroportuária. Bom, vamos para as dúvidas aqui. Primeiro ali, a Joseara estava perguntando como é que tem acesso ao vídeo de ontem. Acabando a palestra de hoje, de amanhã, a de hoje é de ontem, e daqui a uns 2 dias o nosso pessoal vai colocar esses vídeos no canal do IPOS, tá? No YouTube. Então é só acessar lá. Aqui o Alexandre, ele está perguntando, José, na questão da Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina, onde o asfalto é muito bom, mas a questão da encosta íngreme e pouco compacta. De tempo em tempo tem que se fazer uma nova contenção e trancar a rodovia. Pensei que daria para fazer uma contenção de pedras, vegetação em pedras, mas acho que pode ser improvável. Tá, eu não sei se eu entendi muito bem assim a questão, mas pelo que eu estou entendendo, né, você tem ali, deixa eu só ver aqui na questão da encosta e pouco compacta, né? Serra do Rio. Essa é uma serra, né? Normalmente os espaços já são bastante limitados, assim, né? Porque aí você tem uns taludes bastante íngremes, né? Uhum. O gabião, solo reforçado, que a gente apresentou aqui, são soluções que trabalham bastante com o aterro, né? Então, assim, você precisa cortar o solo para colocar a solução, né? Seja o gabião com a base dele, da peça, ou o solo reforçado com a base de reforço. Então, são soluções que você precisa fazer um corte, né, no terreno natural para implantar ali as soluções e fazer o reaterro, né? Nesse caso, Alexandre, se houver espaço para que isso seja feito, né, você consegue executar um muro, seja o gabião ou terra mesh, aí depende da altura, né? Se for acima de 6 metros de altura, terra mesh, se for abaixo, o gabião, né, acaba sendo mais viável. E o solo que não é muito compacto, você vai fazer a compactação desse solo atrás do muro. Então, você corta o talude, implementa a solução, né, vai ficar um triângulo vazio, você vai recompactando esse solo, né, para ganhar resistência ao longo ali do desnível do muro, tá? Agora, se você tem, nesse caso, pouco espaço, né, ou seja, você não tem como implantar a solução de aterro ali para cortar e aterrar, aí você vai ter que trabalhar com uma solução de corte. A Macaferri, por exemplo, trabalha com estabilização de encosta, tanto rochosa como em solo, com solo grampeado, né? Então, a gente trabalha com uma malha, que é justamente aquela malha que a gente apresentou, aquela geomanta, né, reforçada na face da encosta, e chumbadores, né, realmente ali chumbando, grampeando essa encosta. E aí você não tem a sequência de corta, põe a solução e depois vem a terra. Não,
Do jeito que está lá, você pode fazer até um corte, um nivelamento na face, um ajuste na face, mas você não vai reaterrar nada, né? Só vai fazer uma regularização na face, uma limpeza, vai implantar a malha na face, ou geomanta reforçado, e vai grampear. Os grampos, né, os chumbadores, que vão gerar essa estabilidade, né, superficial da sua encosta. Então, como é área de serra, provavelmente se encaixa aí talvez a solução de corte, mas caso, né, a gente consiga trabalhar com a solução de aterro, tanto o gabião como o solo reforçado são ótimas soluções ali, e a questão do aterro é pouco compacto, como você vai reaterrar e recompactar, aí sim você vai conseguir controlar a qualidade desse material que está ao tardó no muro ali no caso, né? No ano de 2017, José, a gente fez uma série de... Eu participei de um projeto que era uma série de projetos de contenção na Serra do Rio do Rastro, que eram 12. Inclusive, a gente trabalhou com a Macafé, com o Adroaldo, naquela época, a Andrea. Então, tinham contenções, desde contenções, uma série de medidas até soluções que eram telas de aço para evitar escorregamentos de maciços rochosos, telas, assim. Então, o projeto foi bem audacioso, mas não foi executado até hoje, né? Então, tem essa questão aí. E também acho que ele comenta uma das coisas que no Brasil não é muito comum, mas a gente vê em muitos países lá fora, é que existe uma certa manutenção, talvez aqui nas rodovias que são concessionadas, né, mas uma rodovia com serra, assim, por exemplo, tem rodovias nos Estados Unidos que tem uma equipe preventiva que já passa lá, já faz os escorregamentos de materiais antes que eles caiam na pista e acabem interditando, né, então tudo isso acaba contribuindo bastante para melhorar as condições, né. O Alexandre também aqui está comentando na questão dos gaviões, e tem um rio que atravessa a cidade dele, que é um gavião com canal trapezoidal em Florianópolis, e ele diz que era de outra maneira retangular, mas tinha um problema muito sério, que era o cheiro de esgoto. Então, se fez uma laje em cima, acredito eu, e acabou daí resolvendo esse problema. Então, eu queria perguntar para o José como é que fica essa questão do esgoto, que a gente sabe que não tem todo tratamento. É resistente o gabião ao esgoto? Sim, perfeito. A gente está, por exemplo, fornecendo hoje gabião para a obra ali da proteção da margem do Rio Pinheiros, em São Paulo, né? Então, são quilômetros e quilômetros ali de proteção de margem, né? Quem é de São Paulo ou passa em São Paulo deve estar vendo ali aquela movimentação da obra, né? É um exemplo muito claro porque acho que todo mundo conhece a qualidade do Rio Pinheiros, né? Do Tietê, é muito ruim realmente, muito contaminado. Para a gente viabilizar a solução de gabião, a gente contratou uma empresa, né, um ensaio de laboratório, uma empresa multinacional também, onde foi feita a coleta de água, foi levada essa coleta para o laboratório e foi feito como se fosse um scanner do que tinha nessa água, né, o que tinha de elemento químico. E dali saíram mais de 7 páginas de elementos químicos, listados, assim, um monte de coisa, né? E vários elementos químicos, por exemplo, o nosso gabião sem revestimento plástico não atende, obviamente. Nosso gabião revestido com PVC, o PVC para vários elementos ele não ia atender. Agora, o gabião com o polímero, que é essa linha mais atualizada, que ele é inerte para vários elementos químicos, ele atenderia. Então, foi montada uma justificativa, né, tanto para o EMAI, que cuida do Rio Pinheiros, como para o DAE, né, que também estava envolvido na obra, de que, olha, a gente consegue sim fornecer o gabião, mas, de acordo com essa qualidade da água, a gente não consegue fornecer o gabião em PVC, mas o gabião como polímero, ele é resistente, né, a basicamente todos os elementos aqui encontrados, e muitos dele ele é inerte, inclusive, né. Então, hoje em dia, o melhor material que a gente tem para trabalhar nessas áreas contaminadas, por exemplo, é o que eu apresentei lá no começo, o Polimac, que é o nosso polímero, né? Então, esse é um caso, assim, que eu lembrei que está bem atual, a gente está fornecendo agora, e também consta ali um rio com uma qualidade ali muito ruim, né? Um material muito contaminado, que o gabião está sendo aplicado, né? De acordo ali com a especificação de projeto, né? E nesse caso foi um passo a mais, porque foi feita essa análise da água.
Então, hoje em dia é difícil você fazer uma análise também de um curso d'água, né? Então, a gente chegou a fazer justamente para saber qual o material da nossa linha de soluções que atenderia, e no caso aí o Polimac foi a solução escolhida, né? Tá certo. Outra dúvida que tem aqui do William, né, se a Macafé atua em vários estados do Brasil, né? Mas já vou responder ele que atua em todo o Brasil, né, José? Não só Isso. no Brasil, mas como em muitos países do mundo, né? Sim, sim. Então, Eu nem coloquei muita a parte da história, assim, a gente não... o Ramon, acho que passou um vídeo institucional ontem também, mais resumido, né? Mas, assim, só destacando, a Macafé está com 150 anos já de história, né, aproximadamente, né, desde quando ela começou a trabalhar com gabião para engenharia e tal. A matriz nossa é em Bolonha, na Itália, né? E ela está presente já em mais de 100 países, né? No Brasil, como o Felipe comentou, a gente está presente aí em todas as regiões do Brasil, né? Na América Latina também, nós temos fábrica em Jundiaí, em São Paulo, temos fábrica em Camaçari, na Bahia, e outras unidades produtivas na América Latina, né? Então, estamos presentes aí ao redor do globo, sim. É isso que o José falou também é importante, né? Se entrar em contato com a Macafé, ela aciona alguém para ir lá no local, ver a necessidade, né, José? Isso acaba sendo bem importante, tem esse atendimento, e como o José falou, isso não tem um custo, né? Perfeito, exatamente. Só um detalhe ali, Felipe, que o Alexandre comentou do tamponamento, né? Houve uma experiência na Bahia também, devido a córregos ali contaminados, de se fechar esses córregos, né? Deixar ali uma seção fechada. Foi uma experiência não muito positiva, né? Porque o odor ainda continuou sendo ventilado ali, né? Pelas saídas, né? Ao mesmo tempo que a limpeza do córrego, que já quase não existe muito, né? Ela ficou assim, zero, né? Porque o córrego tamponado, fechado, para entrar com máquina e tal. Então, assim, é bastante complicado hoje em dia, inclusive em São Paulo, daí já nem aprova, né? Fazer canal fechado, assim, a não ser salvo algumas exceções ou travessias, que aí é algo pontual, né? Mas pegar um córrego e canalizar ele de forma fechada, a seção fechada, hoje em dia é bem complicado, até por essa questão de manutenção, né? Então, as experiências mais recentes não são muito positivas nessa linha, não. Outra pergunta que o William está fazendo aqui é com relação à matéria-prima, se tem que ser pedra ou existe algum outro material que pode substituir no caso dos gabiões ali, eu acredito. Sim. A gente consegue trabalhar para o preenchimento do gabião com a pedra rachão, como já foi apresentado, com RCD, que é resíduo de construção e demolição, a parte cinza do concreto, né, fragmentado, e também escórias, como escória de aciaria. Escória de aciaria é da produção no metal. É um material bastante pesado, algo em torno aí de 3 toneladas de força no metro cúbico, né, mais pesado que muita rocha, inclusive, né? E é um material que não é friável. Ou seja, você coloca lá no gabião, passa chuva, sol, vento, água, ele não se desfaz, né? Então, são algumas opções, sim, né? Então, o material tendo o diâmetro específico lá, a gente colocar no gabião, para que esse material não saia pela malha, né? Não seja muito pequeno, sair pela malha, também não seja muito grande, para aumentar muito o número de vazios da peça, né? Então, um diâmetro apropriado e um material inerte, né? Ou seja, que não seja friável, não perca massa ao longo do tempo, pode ser aplicado, né? Até hoje, que a gente estudou, rachão, RCD e algumas escórias, como o caso da escória de aciaria, tá? Uma coisa também que é importante é a questão da durabilidade, né, José? Eu sempre falo aquele exemplo da Macafé, que o primeiro gabião que foi construído na Itália há mais de 100 anos ainda está funcionando. É bem importante essa questão da durabilidade, né? Isso, o primeiro gabião, né, feito na Macafé, que inclusive deu um nome aí à origem do colchão Reno, né, que foi feito no Rio Reno, ele foi executado em 1893, né, e ele está lá até hoje. Então, passaram ali mais de um século e ele continua fazendo a proteção da margem. Obviamente que está integrado com o meio ambiente, então você chega lá, você não vê o gabião de longe, né, mas é até engraçado que a gente tinha um engenheiro que trabalhava com a gente, que agora já aposentou,
chamava Gerardo Fracassi, ele era italiano, né? E aí todo ano ele viajava para a Itália para ver família e tudo mais. E nas viagens dele ele fazia questão de ir lá no ponto da obra, se enfiar no meio do mato lá, cavucar o mato, achar o gavião. Aí ele mandava uma foto assim, o gavião ainda está aqui, ainda funciona. Então, assim, realmente é uma solução ali duradoura, é uma solução para ficar ad eterno, se bem dimensionada, né, se bem aplicada. Então tá. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Bom, queria agradecer imensamente ao José por essa palestra de hoje, foi muito enriquecedora. Agradecer também a Macaferri, ao Ramon, que trabalhou comigo na organização desse evento. E eu queria convidar todos vocês, né, para estarem conhecendo os cursos do IPOS. Depois também o José pode falar um pouquinho, que ele tem uma página no Instagram, né, José? Sim, tem também. Depois pode falar, ficar à vontade. E a gente está começando, mês que vem vai começar a nossa 5ª turma do curso de pós-graduação em infraestrutura aeroportuária, né? Então, quem tiver qualquer dúvida, tem interesse, quer saber um pouquinho mais sobre o curso, só está procurando o pessoal do pós aí, que a gente vai passar todos os detalhes aí para vocês. Bom, José, deixo para ti para fazer as considerações finais aí. Não, legal. Bom, queria agradecer mais uma vez o espaço aí, a organização, o convite, né? É sempre bom a gente conseguir compartilhar um pouco das nossas experiências, das soluções, né? Espero que tenha agregado valor aí para vocês também. Ficamos à disposição, né? Como foi comentado, temos aí a presença nacional da Macaferri, com os engenheiros espalhados aí ao redor do Brasil, né? Então, como tem uma turma aqui diversa, né? No online, sempre tem muito controle de localização, né? Então, ao redor do Brasil inteiro, pode contar com a presença da Macaferri, seja com uma visita na obra, uma visita no seu respectivo escritório, um apoio técnico nosso, com relatórios, com a parte de desenho, com a parte de estudo, né? Com os nossos softwares, né? Então, a Macaferri tem muito esse viés de divulgar ao máximo a área, né? Dar o máximo de apoio, para que vocês se sintam seguros, né? De utilizar a solução, entendam como a solução funciona, né, e possam ter aí resultados aí exitosos, né, que aí depois para a gente vai virar os nossos calendários, né, com as obras bonitas que a gente coloca, que funcionam, que dão certo, né, então sempre a gente visa aí auxiliar desde o começo, né, da concepção do projeto até a execução, para que realmente a solução funcione e tenha um desempenho adequado, tá? Então, agradeço aí mais uma vez a oportunidade, Felipe, e nos colocamos aí à disposição de vocês, né? Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente e contar com o nosso apoio aí também. Então tá, pessoal, a gente encerra aí esse nosso workshop de 2 dias, e agradeço muito a todos, e desejo a todos uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, querida. Boa noite, obrigado aí, Felipe. Valeu. Nós que agradecemos aí. Boa noite, Felipe. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Costa. Boa noite. Obrigado pela palestra de hoje. Foi muito top. Boa noite. Obrigado, José, Felipe. Obrigado, querida. A gente que agradece. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Boa noite.